Donald Trump está prestes a agir de forma ousada. A inteligência sugere que tropas americanas estão prestes a pisar em solo iraniano, bem na ilha de Karg. Esta ilha não é só um pedaço de terra. Ela é o centro da indústria petrolífera iraniana, responsável por quase 90% das exportações de petróleo e essencial para uma economia já em dificuldades. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Essa infraestrutura crítica não é bem protegida. E agora, Trump está de olho nisso. Hoje vamos analisar uma jogada que pode abalar o Oriente Médio como nunca antes. Vamos analisar por que o Irã e seus aliados, China e Rússia, estão em alerta. E como essa única vulnerabilidade expõe a surpreendente fragilidade até mesmo dos regimes autoritários mais poderosos. Para entender por que Donald Trump considera enviar forças especiais ao Irã, é preciso olhar para a base da economia do país: o petróleo. O Irã tem cerca de 208 bilhões de barris em reservas comprovadas, sendo o quarto maior do mundo. Mesmo sob sanções e em guerra, o país ainda exportava cerca de 1,5 a 1,6 milhão de barris por dia antes das maiores interrupções. Com os preços atuais girando em torno de $85 por barril em meio ao conflito, isso representa uma quantia significativa de dinheiro entrando diariamente. Não se trata só da exportação de petróleo bruto. É o dinheiro que paga salários do governo, financia subsídios e mantém operações militares. O petróleo mantém o sistema unido, silenciosamente. Sem ele, as redes que sustentam o governo enfraquecem rápido. A maior parte desse petróleo não passa por oleodutos. Navios-tanque o transportam pelo Golfo Pérsico e Estreito de Hormuz, um dos principais pontos de estrangulamento do mundo. Quase todas as exportações do Irã saem de um só local, tornando o sistema surpreendentemente frágil. Esse local é a ilha de Karg, que fica a apenas 25 quilômetros da costa sul. De longe, parece calma, talvez pacífica. De perto, é bem diferente. Ao dar zoom nas imagens de satélite, Karg mostra-se um pequeno atol de coral. Cerca de 20 quilômetros quadrados de terreno acidentado, com grandes tanques de armazenamento como montanhas de metal, pieres longos para superpetroleiros, oleodutos subterrâneos vindos de campos do país e uma pista de aeroporto para tráfego intenso. Os mapas indicam que ela está muito perto da base da frota dos Estados Unidos no Bahrein, com Catar e Arábia Saudita à vista, ficando a um passo das forças americanas que controlam o Golfo. Esta ilha pequena concentra a maioria das exportações de petróleo do Irã. Controlá-la equivale a dominar a artéria vital da economia do país. A história de Karg vai além das cicatrizes de guerra, sendo um pedaço da história americana confiscado diante de todos. Antes da Revolução Islâmica de 1979, empresas dos Estados Unidos construíram e possuíam a infraestrutura de petróleo da ilha, extraindo sob supervisão americana. A Revolução Islâmica tomou tudo, assim como bens estrangeiros foram tomados em outros casos, como na Venezuela. Trump vê agora a chance de retomar o controle deles intactos. Em meio aos ataques contínuos dos Estados Unidos e de Israel, destruindo pistas de pouso, radares e centros de comando em outros lugares, Karg permanece estranhamente intocada, uma pista evidente. Relatórios recentes, inclusive da Axios, confirmam que membros do governo estão discutindo ativamente a tomada por meio de forças especiais. Isso costuma envolver a proteção de estoques de urânio altamente enriquecido em locais como Isfahan. Até agora, a ilha permanece poupada por estratégia, não por misericórdia. Ela pode ser ponto de reabastecimento para novas incursões, base de operações ou alavanca para pressionar a China, controlando o petróleo para suas refinarias. O Irã sabe disso. A ilha de Karg já foi atacada antes, como na guerra Irã-Iraque, quando bombardeios iraquianos atingiram a ilha e navios-tanque na chamada Guerra dos Petroleiros. Os custos de seguro subiram e as tripulações enfrentaram perigo constante. Mesmo assim, o Irã se recuperou. Reparou instalações, redirecionou embarques e manteve as exportações. Naquele tempo, os bombardeios não destruíram o sistema, mas expuseram sua fragilidade. A história também sugere moderação. Jimmy Carter foi aconselhado a tomar Karg na crise dos reféns, mas desistiu, assim como Ronald Reagan na Guerra dos Petroleiros nos anos 80. Trump não quer descartar essa opção desta vez. Em vez de bombardear como antes, agora a ideia é enviar tropas e tomar a ilha intacta.
A geografia da pequena ilha torna essa opção viável. Devido à resistência do Irã contra Estados Unidos e Israel, conquistar todo o país seria quase impossível. O país tem 80 milhões de pessoas determinadas e vastas montanhas e desertos. Porém, uma única ilha é um alvo bem mais acessível. Uma ação direcionada poderia neutralizar defesas e tomar os terminais rapidamente, usando a torneira como ferramenta diplomática. O Irã receberia a receita do petróleo a conta-gotas, conforme o comportamento do regime ou sucessores. Sua confiança cresce porque os Estados Unidos já têm forte presença na região, com a 5ª Frota baseada no Bahrein. Navios de guerra patrulham o Golfo diariamente, com grupos de ataque de porta-aviões e milhares de marinheiros e aeronaves prontos para agir. Essa presença indica que a primeira fase da operação já está acessível. Os ataques aéreos americanos já bombardeiam defesas iranianas, destroem radares, baterias de mísseis e deixam boa parte da força aérea do Irã em solo. Trump destacou rapidamente os ataques como prova do domínio dos Estados Unidos no Golfo. Segundo suas últimas declarações, dezenas de aeronaves iranianas foram destruídas, pistas de pouso danificadas e centros de comando desativados. Ele destacou que a campanha visa não só enfraquecer as forças armadas do Irã, mas também desmontar sua capacidade de projetar poder fora do país. Os ataques também miraram a defesa costeira do Irã, criada para proteger locais estratégicos como a ilha de Karg. Trump disse que as operações reduziram muito a vigilância do Irã, deixando radares cegos e baterias de mísseis inutilizadas. Segundo ele, os Estados Unidos conquistaram quase todo o controle aéreo no Golfo, permitindo que as forças navais dominem Karg. Trump apresentou a campanha como uma medida decisiva para cortar o sustento econômico do Irã. Ele destacou a ilha de Karg como ponto-chave, dizendo que após os ataques aéreos neutralizarem as defesas, as forças navais dos Estados Unidos bloquearão a ilha. Isso vai impedir que petroleiros entrem ou saiam. Com o Estreito de Hormuz ameaçado pelo Irã e menos petroleiros circulando, bloquear Karg paralisaria as exportações iranianas de petróleo e cortaria bilhões em receitas rapidamente. Controlar só as águas não basta. Forças terrestres também teriam que garantir a segurança da ilha. Fuzileiros navais treinados para assaltos anfíbios poderiam desembarcar após a neutralização das defesas. Helicópteros e embarcações de desembarque transportariam tropas direto para a infraestrutura crítica. Inclui braços de carregamento, tanques de armazenamento, centros de comunicação e controle que mantém a rede de exportação ativa. Equipes de operações especiais avançariam antes, garantindo pontos-chave até a chegada de reforços. A geografia de Karg permite isso. Afinal, a ilha tem apenas alguns quilômetros de extensão, então uma força concentrada poderia garantir a maior parte dela rapidamente. Em poucas horas, a ilha poderia ser isolada do restante da rede de petróleo do Irã. O verdadeiro choque não seria a ação militar, mas sim suas consequências econômicas e para o povo. O dinheiro do petróleo discretamente sustenta o sistema. Ele financia as redes que mantêm o governo e sustentam a influência regional. Sem isso, esses sistemas enfraquecem rápido. A liderança do Irã teria que encontrar uma maneira de restaurar as exportações que estariam sob controle estrangeiro, ou então correriam atrás de fontes alternativas de receita. Mas nenhuma das opções seria fácil. Como você provavelmente pode perceber, apesar de seu pequeno tamanho, a ilha de Karg tem o poder de abalar as fundações de todo um regime. Dito isso, o Irã não ficaria completamente indefeso se a ilha de Karg fosse desativada. Uma alternativa já existe. Em 2021, Teherã inaugurou o oleoduto Gorejasky, um projeto criado especificamente para reduzir a dependência dos terminais de exportação do Golfo Pérsico. Este oleoduto leva o petróleo da província de Bushehr até o porto de Jasky, no Golfo de Omã, evitando o transporte pelo Estreito de Hormuz e o embarque em Karg. Esse sistema pode transportar até 1 milhão de barris por dia, mas, na prática, o volume é bem menor. Estima-se que o fluxo real seja de cerca de 300 mil barris por dia, pois a infraestrutura em Jasky está incompleta e as tensões regionais têm prejudicado as operações. Mesmo assim, o oleoduto dá ao Irã uma tábua de salvação. Ele cria uma forma de manter algumas exportações em andamento, permitindo que os petroleiros sejam carregados fora das águas estreitas do Estreito de Hormuz. Isso garante um pequeno fluxo de receita ao país, enquanto as autoridades tentam reorganizar o comércio de petróleo. Mas o plano tem limites claros. A ilha de Karg concentra quase todas as exportações de petróleo do Irã, e o terminal de Jasky não suporta esse volume.
Mesmo operando totalmente, o oleoduto transportaria bem menos petróleo que cargue em operações normais. Isso pode suavizar o choque econômico inicial, mas não substitui o papel da ilha no sistema de exportação do Irã. Ainda há a questão da vulnerabilidade. Oleodutos como o Gorejasque se estendem por mais de 1.000 quilômetros através de terrenos remotos. Isso os torna difíceis de defender. Um único ataque bem direcionado, ou até mesmo um ato de sabotagem em uma área isolada, pode interromper o fluxo de petróleo bruto. A infraestrutura que oferece ao Irã uma rota de escape pode também ser um ponto fraco. O oleoduto traz alívio, mas não resolve o problema principal. Uma grande interrupção em cargue reduziria muito a receita do governo. O real iraniano seguiria caindo, dificultando a manutenção dos subsídios essenciais para muitas famílias. Quando esses benefícios somem, a frustração econômica pode rapidamente ir às ruas. O oleoduto ganha tempo, mas não impede o aumento da pressão. Por isso, perder cargue afeta duramente o regime, não só financeiramente, mas também na narrativa de serem inquebráveis vendida ao povo por décadas. Por mais de 4 décadas, a liderança iraniana construiu sua identidade em torno da resistência. Eles dizem ao povo que enfrentaram os Estados Unidos em 1979, resistiram a décadas de sanções e sobreviveram a tentativas de isolá-los ou enfraquecê-los. Essa narrativa se tornou a base da legitimidade deles. Perder a ilha de Cargue para os americanos destruiria essa história da noite para o dia. E não seria só pela perda da receita do petróleo. Seria uma humilhação pública impossível de esconder ou justificar. A TV estatal até poderia distorcer os fatos, mas a propaganda tem limites diante de imagens tão claras. Forças americanas controlando os portos, petroleiros carregando petróleo sob supervisão estrangeira, bandeiras tremulando onde antes estava a autoridade iraniana. Essas imagens se espalhariam rapidamente pelo país e pelo mundo. Quando as pessoas virem isso, algo mais profundo começará a ruir, pois o mito da força inquebrável se desfaz. Durante anos, muitos iranianos duvidaram silenciosamente da competência de seus líderes. Mas o medo manteve essas dúvidas ocultas. Testemunhar uma perda tão simbólica faria esses pensamentos privados parecerem compartilhados. Pessoas sussurram o que pensavam, mas nunca ousaram dizer em voz alta. A liderança não tem solução. Quando a narrativa de um regime cai, a lealdade interna pode enfraquecer rápido. Agentes de segurança passam a questionar se as ordens ainda fazem sentido. Funcionários de nível médio buscam se afastar de uma liderança agora vulnerável, enquanto cidadãos comuns notam possível mudança no equilíbrio de poder. Revoluções nem sempre surgem com multidões nas ruas. Às vezes começam de forma silenciosa, mas igualmente perigosa para o governo. Uma lenta mudança psicológica ocorre no país quando as pessoas deixam de fingir que o sistema é estável e começam a se preparar para o que vem depois. Por décadas, a maior arma da liderança iraniana tem sido a crença de que pode sobreviver a qualquer coisa. Esse senso de inevitabilidade deixou críticos cautelosos e fragmentou a oposição. Mas se essa crença for destruída diante do mundo, o medo que protege o sistema começa a desaparecer. Quando isso ocorre, a crise do regime deixa de ser só econômica ou militar e passa a ser de crença. A história mostra que, quando desacreditam de um sistema, ele pode ruir mais rápido do que se imagina. As consequências da tomada de Cargue iriam além das fronteiras do Irã. Os mercados de energia sentiriam o impacto rapidamente. Se milhões de barris de petróleo iranianos sumirem do mercado, os preços podem subir 10 ou 20 dólares por barril rapidamente. Esse aumento não se limita aos mercados financeiros, mas também aparece nos postos de gasolina, passagens aéreas e custos de transporte em toda a economia. Para a população, o impacto seria rápido e doloroso, com alta imediata nos preços dos combustíveis devido à restrição no fornecimento de petróleo. As companhias aéreas aumentariam o preço das passagens para cobrir os custos mais altos do combustível de aviação, e as empresas de transporte repassariam suas despesas crescentes para os varejistas. Essa pressão percorre toda a cadeia de suprimentos. Alimentos, eletrônicos e itens domésticos ficam mais caros. Inicialmente, motoristas reclamam do combustível. Pouco tempo depois, eles percebem que as entregas de alimentos, as passagens de ônibus e as tarifas aéreas também estão aumentando. O impacto rapidamente se espalharia para além do setor de transporte. Por anos,
O governo iraniano dependeu de pesados subsídios para manter pão, eletricidade e combustível acessíveis às famílias. Esses subsídios dependem muito da renda do petróleo. Se essa receita sumir, o governo terá dificuldade em mantê-los. As famílias enfrentariam uma dupla pressão, já que as contas de serviços públicos e os preços dos alimentos subiriam enquanto o valor dos salários continuaria a se deteriorar. A inflação corroeria os contra-cheques. As economias perderiam poder de compra e o real provavelmente se desvalorizaria ainda mais frente a moedas estrangeiras. Pequenas empresas sentiriam pressão quase de imediato. Com famílias restringindo gastos, o consumo diminui e lojas de produtos importados sofrem mais. O Irã depende fortemente de importações de máquinas, remédios e certos alimentos, que ficam muito mais caras quando a moeda enfraquece. As prateleiras esvaziam, preços disparam e donos de negócios lutam para manter as portas abertas. A classe média, já desgastada por sanções, ficaria ainda mais próxima do limite. Trabalhadores do setor público também seriam afetados. Professores, enfermeiros e servidores públicos dependem de salários pagos pelo governo, financiados principalmente pelo petróleo. Com a queda da receita, os pagamentos ficam atrasados, menores ou incertos. A frustração se espalha silenciosamente nas instituições responsáveis pelo funcionamento da sociedade. Ao mesmo tempo, o desemprego entre os jovens, que já é um problema sério, provavelmente pioraria à medida que as empresas reduzissem suas atividades ou fechassem completamente. Mas o dano econômico não apareceria apenas nos números. Ele carregaria um peso psicológico enorme. Por décadas, os iranianos enfrentaram sanções e pressão econômica, mas o governo usava o petróleo como rede de segurança para manter o país funcionando. Perder a ilha de Karg seria perder a tábua de salvação. O impacto não é só econômico. Sem a renda do petróleo, rachaduras podem surgir na liderança do Irã. Radicais, guarda revolucionária e tecnocratas podem discordar sobre como agir. Governadores locais podem desafiar o governo central. Forças de segurança não pagas ou frustradas podem hesitar em impor controle. O colapso econômico pode gerar caos político, com protestos diários levando a disputas de poder entre facções. A tomada de Karg vira um gatilho para a instabilidade nacional e conflitos internos no regime. Grandes importadores de energia também teriam que se adaptar rapidamente. China e Índia, grandes clientes do petróleo iraniano, teriam que buscar rapidamente outras fontes de abastecimento. Pequim pode fortalecer portos navais nas principais rotas do Golfo para proteger o abastecimento de energia sem se envolver diretamente em conflito. A Índia pode buscar mais petróleo da Arábia Saudita ou do Iraque para evitar escassez interna. Essa busca por petróleo alternativo reduziria ainda mais o fornecimento global. Com grandes compradores disputando barris dos mesmos produtores, os preços sobem e impulsionam a inflação global. O que inicia como uma interrupção em uma ilha no Golfo Pérsico, logo vira uma reação em cadeia que impacta famílias em vários continentes. Os efeitos geopolíticos podem ser muito mais profundos do que uma simples interrupção no fluxo de petróleo. As parcerias regionais do Irã são construídas com base em poder financeiro, e a receita do petróleo é o que a sustenta. Se essa renda diminuir de repente, Teherã teria muito menos dinheiro para financiar aliados e grupos proxy em todo o Oriente Médio. Milícias no Iraque, Síria, Líbano e Iêmen dependem fortemente do financiamento e das armas do Irã. Uma queda repentina enfraqueceria suas operações, abrindo lacunas nos conflitos em que o Irã tem sido um ator decisivo. Essas lacunas logo seriam ocupadas. Potências rivais, como a Arábia Saudita e Turquia, disputariam o vácuo, mudando o equilíbrio de influência regional. Os efeitos colaterais atingiriam vários focos de tensão. Na Síria, menos apoio iraniano pode enfraquecer a Rússia. No Líbano, o Hezbollah teria menos recursos e capacidade de agir. No Iêmen, as forças Houthi teriam dificuldades para manter suas campanhas. Cada mudança atrairia novos atores, rivais regionais ou potências globais, aumentando a instabilidade e competição. O que começa como um choque econômico em Teherã pode desencadear uma reorganização de alianças em todo o Oriente Médio e além. Considerando tudo isso, é por isso que a ilha de Karg carrega um peso estratégico tão enorme. A perda da ilha pressionaria a economia iraniana e forçaria governos e mercados globais a se ajustarem rapidamente.
Os fluxos de petróleo seriam redirecionados, alianças seriam revistas e famílias da Ásia à Europa e América do Norte sentiriam o impacto nos gastos diários. Uma pequena ilha no Golfo pode subitamente virar o centro de um impacto econômico global. Agora, vejamos um dos principais aliados do Irã, a Rússia. A Rússia já enfrenta dificuldades em sua guerra custosa e não provocada contra a Ucrânia. Se a ilha de Karg fosse tomada, isso cortaria o dinheiro do Irã e prejudicaria a máquina de guerra de Moscou. Durante anos, Putin dependeu de drones e mísseis iranianos para atacar cidades na Ucrânia. Teherã enviou milhares de drones Shahed que atingem áreas civis, destruindo usinas de energia e matando inocentes. Se acabar o dinheiro do petróleo do Irã, as fábricas param. Sem dinheiro, não há produção nem remessas. E as forças russas ficam expostas, correndo atrás de armas que não podem pagar. Putin pode acordar um dia e perceber que ficou sem drones, enfraquecendo seu exército como nunca antes. Isso poderia quebrar o chamado eixo dos autocratas. Putin ficaria mais isolado, mostrando dependência de um parceiro agora pobre demais para ajudá-lo. As apostas são altas. Menos drones salvam vidas ucranianas. Um Kremlin enfraquecido gastaria seus recursos limitados em seu exército fracassado. E o mundo veria que apoiar ditadores como o Irã traz consequências reais. No final, a queda da ilha de Karg aceleraria o declínio da Rússia. O que Putin chamou de grande plano viraria uma luta desesperada pela sobrevivência, com sua máquina de guerra sem uma de suas principais linhas de vida. Dito isso, o Irã não é o tipo de país que ficaria calado enquanto uma de suas ilhas mais importantes é tomada. Por décadas, Teherã adotou estratégia militar focada na disrupção, não no confronto direto. O Irã prefere táticas que geram caos e incerteza, em vez de igualar marinha por marinha com potências navais. Lanchas de ataque rápido patrulham rotas enquanto baterias de mísseis costeiros rastreiam navios ocultas. Minas navais surgem inesperadamente em passagens estreitas. Essas táticas já são usadas. O Irã já usou essas táticas antes, e elas podem abalar o comércio global rapidamente. No início da Operação Leão que Ruge, as forças iranianas repetiram a estratégia para pressionar navios no Estreito de Hormuz. Mesmo pequenos ataques a petroleiros podem abalar os mercados de energia porque os custos de seguro aumentam imediatamente. O transporte marítimo desacelera e os preços do petróleo sobem. Na Guerra dos Petroleiros nos anos 80, pequenos ataques causaram grandes choques no comércio global. O perigo vai além das águas. O Irã criou uma rede de aliados no Oriente Médio, permitindo ampliar conflitos rapidamente. Já começaram ataques a bases dos Estados Unidos e aliados. O que começou como uma disputa pela ilha de Karg pode rapidamente se transformar em uma guerra regional de maiores proporções. Lançamentos de mísseis e ataques cibernéticos aumentam, assim como o risco de confrontos se espalharem para países vizinhos. Com essas redes ativas, o conflito não ficaria no Golfo, já que parceiros do Irã operam em várias zonas de conflito, como o Mar Vermelho. Os Houthis no Iêmen, com drones e mísseis iranianos, já provaram poder interromper o transporte no Estreito de Bab el-Mandab. Dias após o início do conflito de 2026, retomaram ataques a navios ligados aos Estados Unidos e Israel. Essa ameaça é real. Desde 2023, as forças Houthi atacaram mais de 100 navios. Isso pressiona uma rota comercial responsável por 12% das mercadorias globais. Uma escalada pode envolver marinhas multinacionais protegendo a navegação. Enquanto isso, cresce o risco de ataques a instalações petrolíferas sauditas e milícias no Iraque ou Síria podem atacar bases americanas. Um conflito que começa em uma ilha pode se espalhar pela região, trazendo não só consequências militares, mas também agravando problemas humanitários. O envio de ajuda ao Iêmen pode ser reduzido ou interrompido, aumentando a fome de milhões. O envio de grãos pelo Mar Vermelho pode atrasar e elevar os preços globais dos alimentos. Comunidades costeiras próximas a conflitos podem ficar presas entre ataques de drones, mísseis e patrulhas navais. O que era uma ação contra o petróleo iraniano pode virar uma crise que impacta pessoas muito além do Golfo.
O Irã também buscaria atacar de forma discreta, usando ataques cibernéticos como uma de suas ferramentas mais fortes para atingir softwares de navegação, rastreamento de petroleiros e operações portuárias fora do campo de batalha. Uma interrupção nesses sistemas pode desacelerar o comércio quase tanto quanto mísseis. Com drones assediando navios de suprimento, até uma pequena presença dos Estados Unidos na ilha de Karg sofreria pressão constante, mudando a natureza da operação. Tomar a ilha pode ser rápido, mas mantê-la exigiria defesa contínua. Sistemas de defesa aérea ficariam sempre em alerta e patrulhas navais monitorariam as rotas sem parar. Cada comboio de suprimentos pode ser alvo. A guerra moderna vai além dos soldados, envolve sistemas inteiros. Há ainda uma possibilidade mais perigosa. A perda da ilha de Karg pode fazer o Irã acelerar seu programa nuclear. Apesar dos ataques pesados a locais como Natanz, Fordow e Isfahan, especialistas ainda acreditam que o Irã possui centenas de quilos de urânio enriquecido. Parte desse material pode já estar oculta no subsolo. Se o Irã perdesse sua principal renda do petróleo, líderes poderiam decidir que não há mais nada a perder. Engenheiros poderiam enriquecer urânio a grau bélico em semanas. Inspetores alertaram que o Irã já possui material para vários dispositivos nucleares, caso avance. Uma corrida nuclear elevaria as apostas regionais. Um Irã com armas nucleares alteraria o equilíbrio de poder. Isso pode desencorajar ataques futuros, mas encorajar aliados como o Hezbollah ou os Houthis, exigindo decisões difíceis em Washington. Líderes dos Estados Unidos poderiam considerar ataques contra instalações nucleares, mesmo que estejam enterradas profundamente. Os riscos são enormes. Danos poderiam liberar material radioativo, envenenando terras agrícolas, água e áreas costeiras das quais milhões dependem. Países vizinhos também repensariam sua segurança. Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos podem criar programas nucleares por receio do novo poder do Irã. Mercados reagiriam de imediato e preços do petróleo subiriam. Seguradoras poderiam cancelar a cobertura para navios no Golfo, elevando os custos de transporte. Nessa fase, a crise deixaria de ser apenas sobre uma ilha. O que era para enfraquecer a economia do Irã pode virar emergência global, com risco nuclear, crises de energia e nova corrida armamentista. Ainda há outro risco. Se as forças iranianas fossem obrigadas a recuar, elas poderiam sabotar os terminais de petróleo antes de partir. Oleodutos poderiam ser explodidos, tanques de armazenamento incendiados ou a infraestrutura preparada com explosivos. Isso poderia causar um dos maiores vazamentos de petróleo do Golfo, com danos se espalhando rapidamente. Óleo se move rápido em águas quentes e rasas, cobrindo aves, peixes e vida marinha em horas. Ao se espalhar, sufoca seres marinhos e colapsa ecossistemas frágeis. Resíduos pesados afundam no mar, envenenando camarões, mariscos e outras espécies essenciais às comunidades costeiras. O dano seria ainda maior. Recifes de coral, manguezais e áreas úmidas podem sofrer danos duradouros. São berçários da vida marinha e barreiras naturais para as costas. Se destruídos, os efeitos durariam anos. As pescarias colapsariam e usinas de dessalinização seriam fechadas se o óleo contaminasse seus sistemas. As correntes podem levar óleo às costas dos Emirados Árabes Unidos ou da Arábia Saudita, causando danos em centenas de quilômetros. Indústrias pesqueiras podem colapsar rapidamente, usinas de dessalinização parar e milhões ficarem sem água potável, causando reação política a esse desastre ambiental. Os países afetados pelo vazamento podem culpar a operação responsável, mesmo que o ato de sabotagem tenha sido do Irã. Com o aumento das tensões, alianças podem se enfraquecer e surgir pedidos de sanções ou investigações. O que parecia ser um sucesso militar poderia se transformar em uma crise global. As consequências vão além do campo de batalha. Um Golfo contaminado afetaria alimentos, economias e aumentaria tensões entre países que dependem dessas águas. Isso mostra que certos alvos têm consequências maiores que o objetivo. No fim, a ilha Karg cria um paradoxo. No mapa, parece um alvo pequeno e isolado, tomado rapidamente. Porém, capturá-lo durante bombardeios dos Estados Unidos poderia causar uma reação em cadeia bem maior. Washington pode ficar preso a um compromisso longo e caro, enquanto o Irã faz contra-ataques constantes. Mercados globais de energia reagiriam de imediato.
Alguns quilômetros de terra no Golfo podem se tornar, de repente, foco de uma confrontação que se arrasta por meses, que faz os preços do petróleo dispararem mundialmente. Os planejadores militares frequentemente procuram pontos de pressão que podem mudar o equilíbrio de poder. A maioria dos alvos só gera efeitos limitados. Instalações destruídas ou novas sanções costumam causar pequenas interrupções. Mas, às vezes, um único local conecta vários sistemas críticos ao mesmo tempo. Quando isso acontece, controlá-lo dá uma influência enorme sobre toda a estrutura. A ilha de Karg é um desses raros pontos. Quase todo o petróleo do Irã é exportado por ali, e essa renda financia governo, forças armadas e estabilidade política. Se o dinheiro parar, o sistema enfraquece. Uma pequena ilha controla as exportações de energia do país e direciona bilhões de dólares ao Estado anualmente. Se o controle sobre Karg mudasse de mãos, o impacto se espalharia muito além da própria ilha. Primeiro, a economia do Irã sentiria o choque. Mas logo, os mercados globais de petróleo, alianças regionais e estratégias militares no Oriente Médio seriam impactados. Tudo porque uma pequena ilha parou de enviar petroleiros para o mundo.